Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, dos versos 1 a 7. Glória a Deus. E eu já agradeço ao Senhor, porque nesta noite Ele confirmou a palavra através de alguma parte da oração do pastor Rodrigo, através do hino do Coral Azul, através do hino da harpa do grupo Adoração. O Senhor confirmou a palavra, isso nos traz uma paz, uma graça, uma alegria, uma confiança no Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. A igreja pode se assentar. A Antonella vai me ajudar e eu vou pedir a ajuda do Esdras também, fazer um fundo, se possível, para ficar mais fácil aqui para nós. Aqui, Deus escolheu Ezequiel como profeta, mas fez dele também uma sentinela. Em algumas versões, atalaia. É a primeira imagem, essa aí é a última, Antonella. Sentinela, soldado armado, responsável por guardar um posto, prevenindo invasões surpresas ou descobrindo antecipadamente inimigos. Quem trabalha como vigia ou guarda alguma coisa, vigia. Este é o significado de sentinela. Este é o trabalho de um sentinela: guardar, prevenir, ficar a posto, ser um forte soldado sendo um sentinela. E o sentinela fica onde? Numa torre de vigia. Esta torre fica num lugar alto, num lugar elevado, aonde este soldado fica vigiando, para ele ter com antecedência a visão do perigo que se aproxima daquele lugar que ele está protegendo, seja um país, seja um quartel, aonde ele está. O sentinela fica num lugar muito elevado e alto e com os seus olhos fixos ao longe para cuidar se algum perigo está vindo, para ele proteger o seu campo. A sua missão, então, é proteger. Ele fica num lugar muito alto. Este homem tem visão. Esse homem tem que ter visão da onde ele está, onde possa ver o perigo e o inimigo de longe. A função do sentinela é avisar, advertir, alertar. E quando ele vê que um grande perigo, que o inimigo está chegando, ele tem que tocar a trombeta de alerta. Esses últimos dias estamos assistindo os noticiários, e aquela buzina, aquela alerta em Israel, é algo que está dizendo: estamos em grande perigo. O soar daquela buzina diz: estamos em perigo.
E alguém tem que tocar este alerta, soar esta buzina, tocar esta trombeta para dizer que o povo está em perigo. E o que mais nós temos visto nos noticiários desta última semana é isso. Deus escolheu Ezequiel para ser um sentinela. No verso 2 diz: Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra. Aqui manda que ele alerte aos seus compatriotas. Aqui está dizendo Ezequiel, fale. Ezequiel, pregue da minha palavra. Advirta o meu povo. É isso que o Senhor está pedindo para que Ezequiel faça. Fale. Abra a tua boca e fale. Você foi escolhido por profeta, mas também por sentinela. Deus te chamou para ser atalaia, sentinela. Abra a tua boca e fale. Porque é uma responsabilidade do sentinela avisar que o perigo está chegando. Pode ser uma guerra, uma invasão inimiga. Na tragédia de Brumadinho, que todos sabemos do acontecido naquela cidade, não foi tocado o alerta. A empresa responsável por aquele lugar, por poupar recursos financeiros, esperou até o último minuto e não tocou a trombeta, não tocou a sirene. E muitas pessoas foram pegas de surpresa e morreram atoladas em lama. Não foi nem em água, foi em lama, porque quem estava responsável por tocar uma sirene de alerta para salvar vidas ficou em silêncio. Olha a responsabilidade que um sentinela tem. É muito sério, é muito importante o trabalho do sentinela. Versos 4 e 5. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Quantas pessoas que ouvem um alerta, mas não dão importância. Há poucos dias também tivemos os noticiários das enchentes no Rio Grande do Sul. E algumas pessoas, por gostarem mais da sua casa, dos seus móveis, preferiram ficar dentro de casa e não saíram quando soou um alerta, quando a Defesa Civil disse: não, vocês têm que sair dessa cidade, deste lugar, deste bairro, porque vai inundar tudo aqui. Mas eles não acreditaram neste alerta, eles não deram ouvido, eles preferiram as coisas materiais do que a sua própria vida. E alguns perderam a sua vida. E isso também acontece no nosso mundo espiritual. Muitas vezes nos apegamos a coisas materiais e deixamos escapar o de mais precioso, que é a nossa salvação. Eu vou pedir para a Antonella colocar aquele primeiro vídeo, não precisa colocar com o som, Antonella, só a imagem, porque ele está em inglês mesmo, só vamos ver a tradução. Este vídeo eu compartilhei alguns anos atrás, e essa semana ele me veio forte no coração. E hoje eu procurei muito na internet, e parecia que ele tinha sumido. E eu disse: Senhor, eu preciso achar esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Pode soltar, Antonella, por gentileza. Ali, de verde, é um homem com um megafone, falando da palavra de Deus. Ali, aquelas pessoas estão entrando para um show mundano, para um show de country. E aquelas pessoas lá em Las Vegas estão entrando. E ele começa a dizer: não entrem neste lugar. O Senhor reprova a atitude de vocês. O Senhor não gosta daquilo que vocês fazem, e vocês podem pagar um preço caro pelo pecado de vocês. Esse homem estava pregando sobre o
pecado. Ele não chegou neste lugar mansinho, querendo ser amigo desses jovens, se enturmar para ganhar esses jovens. Ele chegou neste lugar com autoridade e pregando o quê? A verdade, que o pecado nos leva para o inferno. E o hino que as irmãs escolheram aqui fala que querem calar a nossa voz. E muito em breve, em muitos lugares, vai ser proibido num púlpito como esse, falar do pecado, dizer arrependei-vos. Vai ser proibido. Nós podemos ser processados, já tem leis contra isso, que nós não podemos dizer você é pecador, você tem que se arrepender. O que você faz é pecado, e se você não se arrepender, você vai para o inferno sim. Em breve. Muito em breve, nós não vamos poder mais falar essa mensagem. Mas este homem, pregador sem nome, nós não sabemos o nome dele. Ele pegou um megafone durante uma noite e foi para a porta da entrada desse show e pregou: arrependei-vos, porque o pecado de vocês terá uma grande consequência. Esta consequência será muito terrível. Ali tinha 22 mil pessoas, e eles entraram nesse show, e em seguida entrou um atirador, naquele lugar, atirou em 500 pessoas, e 59 pessoas morreram. Este homem foi um atalaia, este homem foi um sentinela usado por Deus neste lugar, em Las Vegas, em 2017, para dizer: arrependei-vos, porque o pecado tem consequência. Mas ali, como vocês podem ver, ninguém deu a importância para ele. Não quiseram ouvir o alerta que o Senhor preparou para eles. O Senhor sabia que iria haver um massacre, que ia entrar um homem armado, atirando em todas as pessoas que ele pudessem. Mas o Deus que ama a humanidade, que deu seu próprio filho, enviou um sentinela para alertar com um megafone. Mas eles diziam: nós não queremos te ouvir. Aqui não é lugar para você pregar, é o que as pessoas diziam. Empurravam ele, zombaram dele, mas mesmo assim ele pregou a verdade, ele pregou a palavra, como João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Muito obrigada, Antonella. É isso que um sentinela faz, mesmo que as pessoas não acreditem que vai acontecer. Nós temos que ser boca de Deus nesta terra e avisar das coisas que estão por vir. Nós temos que fazer como este homem. Não tem nome, não é famoso. Nós temos que pregar sobre quando virá a espada sobre uma terra. Nós queremos às vezes ouvir palavras boas, palavras confortáveis para nós. E é bom, porque às vezes nós chegamos aqui e precisamos realmente ouvir: Jesus vai te curar, Jesus vai fazer um projeto na tua família, vai salvar a tua família. É muito bom, mas às vezes nós precisamos também ouvir essas pregações sobre arrependimento, sobre o pecado, pregações que não têm glória a Deus, pregações que não têm amém, pregações que não têm às vezes línguas estranhas, pregações que não têm likes, não têm curtidas. Mas é preciso falar. Se há um tempo para se falar nisso, esse é o tempo. Este é o tempo. Este pregador sem nome pegou esse microfone e falou a verdade. Simplesmente a verdade. Que tudo aqueles jovens estavam fazendo, a bebida, as drogas, a prostituição, aquele lugar desagradava a Deus. E se eles não se arrependessem, o fim deles seria o inferno. E nós temos que falar isso para o mundo. Temos que falar isso em casa. Às vezes, até para as nossas crianças. Nós temos que alertar as nossas crianças. Nós temos que alertar os nossos jovens. Às vezes parece que é uma palavra tão forte, tão pesada, nós vamos assustar as crianças. Eles têm que saber que realmente o céu é real, mas o inferno também. Glória a Deus. 59 mortos e 500 feridos. Porque não quiseram
ouvir ou dar atenção ao toque da trombeta. Não quiseram ouvir. Versículo 6. Mas se a sentinela vir chegando a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. E quantas vezes nós deixamos de tocar a trombeta? Quantas e quantas e quantas vezes nós temos uma grande oportunidade de tocar uma trombeta, de disparar um alarme, uma sirene, e nós nos calamos. Eu fiz isso. Eu já passei por essa experiência. Vou contar um testemunho que é um pouco doído para nós ainda, mas que no final deu tudo certo. Como a maioria sabem, a nossa família enfrentou o Covid de uma maneira muito dolorosa, muito agressiva. Todos nós pegamos juntos. E o primeiro a ficar pior foi o meu sogro. Eu levei ele para a UPA, e quando eu cheguei lá, a enfermeira me disse qual que era a real situação. Se você tem algo para falar, fale agora. Mas nós somos covardes. Nós temos medo de pregar a verdade. De chegar para uma pessoa e dizer: olha, Jesus pode te curar. Ele pode te curar. Ele tem todo o poder para curar uma enfermidade. Mas pode ser que Ele não te cure. E para onde você quer passar a tua eternidade? Aonde você quer passar? Muitas vezes nós chegamos num leito de um hospital para orar por alguém e nós só pregamos cura, que o Senhor vai levantar dali. E às vezes é a última oportunidade que aquela pessoa tem de ouvir a palavra, e nós deixamos de tocar a trombeta. Eu não falei, porque eu tinha receio de assustá-lo mais do que ele já estava. Eu não falei o que eu deveria de fazer. Dali ele foi para o hospital, internou e foi para a UTI. E da UTI ele não saiu mais. E eu fiquei me culpando, por que eu não falei? Mas graças a Deus e as nossas orações pela vida dos sogros, o meu cunhado, antes de eu chegar lá e levar para a UPA, tinha falado de Jesus, ele tinha aceitado Jesus. Aquilo que eu não tive coragem de fazer, alguém fez no meu lugar. Mas o Senhor, naquela mesma semana, me deu outra oportunidade. O sogro veio a falecer, enterramos ele pela manhã, e à tarde a sogra já estava internada e começou a piorar. E uma voz me dizia: você não pode ir lá posar com ela. Uma voz muito suave. E uma angústia na minha alma dizia: você não pode ir lá posar com ela. E aquela voz dizia: como você vai deixar o teu marido em casa? Teu marido está muito mal. Você está muito mal. A tua família toda está mal. Como tu vai deixar eles em casa e vai para o hospital cuidar de outra pessoa com Covid? E aquela voz dizia: não vá, não vá. E na minha cabeça eu pensava muitas vezes, quem poderia ir no meu lugar? Quem poderá ir lá? Uma enfermeira, um amigo, alguém pode ir lá e pousar com a minha sogra esta noite. Eu não posso deixar o marido sozinho, eu estou cansada. Nós recém passamos por um sepultamento, uma coisa muito dolorosa. E não tinha ninguém. Ninguém queria pegar Covid. Ninguém queria estar naquele lugar. Porque só quem entrou numa UTI de Covid sabe o que é. E ela foi piorando, e eu clamava o sangue de Jesus, eu clamava pelo Senhor, eu clamava muito. Mas quando eu vi que a coisa piorou, e o médico disse assim: nós vamos precisar levá-la para a UTI, vamos entubá-la. Eu sabia que ali podia ser a última chance. Nós tínhamos esperança de se salvar, mas eu não poderia arriscar novamente como eu tinha arriscado 1 dia, 2 dias antes. E ali eu cheguei e falei: sogra, você precisa aceitar Jesus hoje. E ela perguntou: o que está acontecendo? Eu falei: nada, mas a senhora precisa aceitar Jesus agora. Ela perguntou: eu vou para a UTI? Eu falei: não, a senhora não vai para a UTI. A senhora vai para outra sala, a qual eu não posso entrar. Mas Jesus vai entrar com a senhora lá. Aleluia. Aleluia. Tocar a trombeta. E ali falei de Jesus. Perguntei: a senhora quer aceitar? Ela fez que sim. Ali eu pude orar pela minha sogra.
foi para a UTI e da UTI não saiu mais. Nós só vamos se encontrar na glória, porque eu toquei a trombeta no dia certo. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós tocamos a trombeta. Quantas pessoas estão ao nosso lado e nós não avisamos daquilo que está para acontecer. Nós às vezes pregamos boas novas, dizendo que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se acalmar. Não vão. A palavra do Senhor tem que se cumprir. E já está começando, já estamos no início das dores. A palavra vai ter que se cumprir. O Senhor falou do tempo difícil que viria. E nós temos que falar que está vindo uma espada aí. Nós temos que falar que vai vir um julgamento do Senhor sobre esta terra. Nós temos que falar das coisas que não são tão agradáveis de falar, das coisas que não são tão boas de ouvir, mas nós temos que falar. Até mesmo quando nós vamos fazer uma oração para um enfermo. Já tive essa oportunidade muitas vezes de orar, e dali um pouquinho o Senhor recolher aquela pessoa. Mas nós temos que falar, o Senhor pode te curar sim. E você pode viver 10 anos, 20, 30, 40, mas um dia você vai ter que enfrentar a morte. E para onde você quer ir? Você quer morar em ruas de ouro, numa cidade linda que está te esperando? Ou tormento eterno? Temos que ser verdadeiros até nas nossas orações. Temos que ser verdadeiros no nosso lar, com os nossos filhos, quando eles já têm uma pequena sabedoria, entendem um pouquinho, dizer, olha, a coisa vai estreitar, a coisa vai ficar mais difícil, nós temos que estar preparados. E como que nós vamos estar preparados? Firmes na palavra, agarrados na palavra do Senhor. Aleluia. Ficamos com medo de advertir um irmão do nosso lado, que está se afastando de Deus, por medo de perder uma amizade. Muitas vezes vemos o irmão do nosso lado pecando, e aquele pecado tem uma consequência, que é o inferno. Mas nós ficamos com medo de magoar aquele irmão, aquela irmã, aquela amizade, e nós nos calamos, nós ficamos quietos. Ezequiel 3, 20 e 21, por gentileza, Antonella. Nos calamos por medo de perder uma amizade, mas perder a alma daquele irmão não é muito pior? Ver aquele irmão indo para o inferno não é muito pior? Vejam que é em Ezequiel também. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Isso é muito sério. Quando um justo se desviar, na linguagem de hoje, quando um irmão se desviar, quando um irmão pecar, que o Senhor nos dê sabedoria de chegar com carinho e dizer, irmã, eu te amo tanto, que eu não posso te perder para o inferno. Irmão, você está indo para um lugar que não é aquilo que o Senhor preparou para você. Irmão, eu te amo, em Cristo Jesus. Se arrependa e volte para o caminho. Quando um justo se desviar, nós temos que alertar ele. É a palavra do Senhor que está dizendo. Como é bom quando nós estamos indo para um caminho errado e vem alguém e diz, não é por aí, vem aqui comigo, que é este aqui o caminho, eu vou te ajudar, não é por este caminho. Como é bom quando alguém se dispõe a nos ajudar, mesmo com palavras duras, né? Daí às vezes é preciso, tá ali quem me puxa a orelha quando é preciso.
para ir para o caminho certo e para nós ir para o céu juntas. Que a nossa amizade não é só aqui na terra, ela vai ser lá no céu também. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Deus fez de mim e de você sentinelas para a vacaria. Deus fez de mim e de você sentinelas para a devacaria. Para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, o Senhor fez de mim e de você sentinela. O Senhor fez de Ezequiel para Israel, mas fez de mim e de você sentinelas para este tempo que estamos vendo rumores de guerra, estamos vendo guerra, fome, tantas coisas que nós nunca tínhamos visto, estamos vendo agora. É o tempo do fim, e é o tempo que nós temos que falar da palavra do Senhor. Está na hora de tocarmos a trombeta, o fim se aproxima, e nós precisamos alertar o povo, nós precisamos alertar. A coisa vai piorar, porque a palavra vai se cumprir, e nós não podemos esconder isso. Mas também, nós vamos dizer, existe uma saída, existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Virá coisas difíceis, mas se você estiver em Jesus, nós não vamos ver o pior, porque a igreja será arrebatada, o Senhor virá buscar a sua noiva. Vamos falar a verdade, que a espada virá, que julgamento virá, mas virá salvação do Senhor, da parte do Senhor, para aqueles que crer no nome de Jesus. O Senhor Jesus virá buscar um povo. E a parte B que nós lemos agora do versículo 7 diz: ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Ouça a palavra, leia a palavra, estude a palavra. Venha para um culto numa quinta-feira, chuvosa, fria, ouvir uma mulher muito improvável, muito pequena falar, mas é a palavra. Venha ouvir a palavra, e depois de você ouvir a palavra, fale da palavra, advirta-os na palavra. O Senhor está mandando, aprenda a palavra, fale da palavra e advirta, toque a sirene, toque a trombeta, que é o tempo difícil, é tempo de guerra, mas que nós temos salvação, existe um socorro. E também aqui diz que fale em meu nome, em nome de Deus. O Senhor está mandando falar, e Ele está se comprometendo, fala no meu nome, vai lá e fala, no meu nome. E eu vi um vídeo tão lindo essa semana, é o último vídeo que eu te mandei, Antonella, e esse eu quero com áudio, por favor. Esse vídeo me chamou muito a atenção, nós vamos... Aleluia. Nós vamos ver esse pequeno, é bem pequenininho, depois nós vamos meditar no que esse vídeo significa para mim e para você nesta noite. Glória a Deus. Estou falando como prefeito, sim. Senhor Jesus vai te entregar algo especial. Não estou falando como prefeito, sim como missionário da igreja. E esse homem, meu pai, ele não tinha o conhecimento do Senhor, ele não tinha vivido uma experiência com o Senhor, mas o Senhor, ele chamou a atenção do Senhor, e aquele da Bíblia teve a sua vida transformada, a sua família transformada. Parabéns pela sua atitude. Meu Deus abençoa também todos esses que estão ajudando ele aqui. E ele vai descendo, meu pai. O Senhor vai abraçando, vai transformando, vai cuidando da sua filha, da sua família. E muda a história dele hoje.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vai ser o abraço do anjo do Senhor na vida dele, do anjo de Deus na vida dele. Obrigada, Antonella. Este vídeo é dessa semana em São Paulo. Um homem numa torre que pretende tirar a sua vida, mas chega um homem de Deus ali. Ele é o prefeito da cidade, mas ele não chega ali, ele não diz: eu sou o prefeito dessa cidade, desça daí. Não, eu não estou falando como prefeito, eu estou falando como missionário da igreja, eu estou falando como sentinela de Deus. Eu estou falando em nome de Deus. Desça daí que o Senhor vai mudar a tua vida. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que falamos dEle, no nome dEle, porque Ele assina embaixo quando falamos dEle. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Quem sabe não era a palavra que você queria escutar nesta noite. Que saber era totalmente, você vê que totalmente pensando em outra palavra, querendo ouvir outra palavra. Mas esta é a palavra que o Senhor queria falar conosco. Falou comigo durante a semana sem eu saber que eu iria pregar. Ele preparou o meu coração para esta palavra. Que é tempo de nós falarmos a verdade. Arrependei-vos. Pecado nos deixa longe do Senhor, vai nos afastar. A eternidade depende da nossa escolha, céu ou inferno. Tem uma música infantil que eu gosto muito de escutar que diz: e se teu coração parar de bater agora, para onde tu irás? Nós temos que advertir a igreja, precisamos advertir os nossos colegas de trabalho, precisamos advertir os colegas da faculdade, da escola, que o Senhor use crianças na escola. Muitas vezes nós não temos um acesso a chegar à escola, mas os nossos filhos têm o acesso de chegar lá e pregar para o coleguinha e dizer: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você não quer morar com Jesus? Os nossos jovens da faculdade têm que falar mais de Jesus. Nós temos que falar mais de Jesus para a nossa vizinhança. Nós precisamos dizer: Jesus está voltando. Uma frase tão simples, mas que tem um grande efeito se nós dissermos: esta é o toque da trombeta. Jesus está voltando. Avise o máximo de pessoas que você puder, para que haja escape para essas pessoas, para que haja salvação para essas pessoas. Seja trombeta de Deus nesta terra. Abra a tua boca e o Senhor vai te capacitar para falar. O Senhor vai te dar oportunidades onde você menos imagina, para dizer: Jesus te ama, Ele morreu por ti, mas Ele quer te salvar. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque muito em breve Ele está voltando, mas Ele só vai levar aqueles que são separados e escolhidos. Alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, ou se sente longe do Senhor, se desviou do caminho? Não é feio dizer que nós desviamos, porque nós hoje temos a oportunidade de voltar para o Senhor. Alguém que precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Quem sabe você fez isso da boca para fora, mas precisa fazer uma decisão com o teu coração. Hoje é o dia oportuno. Como a pastora sempre diz: pregue a tempo e fora de tempo. Mas eu também quero convidar aqueles qual a palavra falou ao seu coração. Você que quer ser sentinela do Senhor, numa torre alta. Você que quer anunciar a volta de Jesus Cristo. Você que quer ser testemunha do Senhor. Você quer dizer: olha, o pecado nos afasta, mas Jesus pagou um preço lá no Calvário, o sangue precioso. Querida, glória a Deus. Que Deus te use lá no teu colégio, para você ganhar muitas almas lá. Que as tuas coleguinhas sejam impactadas pela tua vida lá. Amém.
Que você seja uma ganhadora de almas lá no teu colégio com as tuas amiguinhas. Quando você ver uma amiguinha triste, você vai ter coragem de chegar lá e dizer: olha, Jesus te ama. Eu conheço um Jesus que ama. Eu conheço um Jesus, eu sirvo um Jesus. O Senhor quer usar as crianças. Jesus conta com vocês, crianças. Lá na escola eu não posso entrar, mas vocês estão lá. E vocês podem pregar para os coleguinhas de vocês. Lá onde vocês estão, vocês podem pregar. Não deixe escapar a oportunidade. Seja a boca de Deus. Quem precisa de oração, passe aqui na frente. Que o Senhor vai te encher nesta noite. O Senhor vai te usar nesta terra como o atalaia dele.